Na sessão virtual desta quinta-feira foram aprovados vários projetos ligados ao combate da pandemia do novo coronavírus. A sessão também foi marcada pela volta do vereador Carlos Caiado à Câmara Municipal do Rio. Ele estava de licença por ter assumido como suplente uma cadeira na Assembleia Legislativa. Com o retorno de Carlos Caiado, Matheus Floriano deixou o Parlamento Carioca. Logo no início, o presidente da Câmara parabenizou o vereador Rocal pelo trabalho realizado na mesa diretora da Casa em substituição ao vereador Carlos Caiado. Eu quero começar te agradecendo pelo desempenho à frente da primeira secretaria nesse tempo em que o vereador Carlos Caiado esteve afastado da Câmara de Vereadores. Muito obrigado pelo seu desempenho, por sua dedicação, por seu comprometimento e pela sua competência. Muito obrigado. Foi uma honra, estou sempre às ordens. Em seguida, o presidente Jorge Felipe parabenizou Matheus Floriano e saudou o retorno do vereador Carlos Caiado. Antes de passar a palavra para o vereador Fernando William, queremos aqui agradecer ao vereador Matheus Floriano pelo desempenho, pela competência com que ele honrou e dignificou a representação popular e saudar o nosso querido vereador Carlos Caiado, que retorna às atividades na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Que bom, temos algumas alegrias e outras tristezas, mas a vida é assim, vida que segue, e em breve Matheus Floriano vai estar conosco. Nunca mais esqueço, em 2005, quando eu assumi a primeira vez na Câmara, junto com vários colegas aqui e amigos também, e teve uma reunião que a Câmara teve uma autoconvocação e os partidos estavam sorteando quem indicaria naquele mês de janeiro, fevereiro, para trabalhar, e a Tereza abriu mão para mim, para eu poder ingressar à comissão que tinha lá. Eu lembro até hoje, nunca mais esqueço, assim, então muito legal, e vários amigos aqui que fazem parte aí dessa caminhada há muito tempo. E, na verdade, assim, a declaração de voto, parabenizar pelo projeto importantíssimo, pena que eu estava afastado, não posso virar coautor, se pudesse até mudar o regimento agora ao vivo, eu já me colocaria como coautor num projeto tão importante. Mas realmente para agradecer a cada vereador, assim, sempre pelo carinho, agradecer em especial ao senhor presidente, Jorge Felipe, que até nesse momento mais difícil todo vem liderando muito bem, como sempre, o parlamento da cidade do Rio de Janeiro. Agradecer ao Rocal, primeiro secretário aí, que foi brilhante. Vai ser até difícil aí nesse momento substituí-lo, mas eu acho que é melhor de falar em substituí-lo, dar as mãos dele e fazer juntos, mais uma vez. Agradecer sempre o meu grande líder, o vereador César Maia, que sempre será meu líder onde eu estiver, mas a mais honrado ainda é voltar a ser liderado por ele oficialmente aqui na Câmara Municipal. Os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei da vereadora Tereza Berger, que obriga estabelecimentos públicos e privados a disponibilizarem equipamentos de proteção individual para os funcionários. Eu também estou muito feliz que aprovamos esse projeto, especialmente pela sensibilidade dos colegas vereadores que aderiram na coautoria do projeto. Eu acho que foram 28 senhores vereadores, e também eu apresentei hoje pela manhã a emenda e todos também aderiram à coautoria, ao apoiamento. Acho que é muito importante. Eu, desde o primeiro momento, Brizola, entendi que o seu projeto, que foi para a ordem do dia, antes do meu, eu entendi que o seu projeto era importantíssimo e, por isso, eu votei favorável, esquecendo que os postos de gasolina estavam incluídos na minha mensagem. Você absolutamente não tem nenhuma responsabilidade, não é obrigado a ler todos os projetos. Eu mesma, normalmente, leio o projeto quando vem para a ordem do dia. Então, eu entendi perfeitamente e só posso aplaudir a tua iniciativa e ficar muito feliz que conseguimos assim, aprovar um projeto mais amplo ainda e fazer o mesmo registro que você fez, que, lamentavelmente, os trabalhadores ainda estão sem equipamentos de proteção, principalmente em supermercados. Os parlamentares também aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que responsabiliza a unidade de saúde do município pelo translado e repasse de informações dos pacientes transferidos da cidade do Rio para hospitais de outras cidades. O projeto retornará em segunda discussão.
Em primeira discussão, os parlamentares aprovaram o projeto de autoria do vereador Marcos Paulo, que assegura a livre circulação de voluntários em ação individual ou vinculada a alguma instituição para a prestação de auxílio à população e aos animais em situação de rua. Muitas pessoas que cuidam de moradores em situação de rua, de animais em situação de rua, me procuraram ansiosos e com receio de serem impedidos de cuidar das pessoas e dos moradores em situação de rua. Então, eu elaborei esse projeto de lei que dá segurança, só para os senhores terem uma ideia, senhoras terem uma ideia. Pessoas me ligaram chorando, duas, né, com medo, uma de não poder mais alimentar os moradores que já costumavam alimentar e outra que não tinham a tranquilidade e com receio de não poderem alimentar os animais em situação de rua. Então, com isso, a gente dá tranquilidade para essas pessoas. Eu queria dar os parabéns ao vereador que elaborou esse projeto, Dr. Marcos Paulo, médico, que juntamente com o nosso companheiro Ramos são os dois legítimos representantes dessa causa dos animais. E chamar a atenção do grande número de animais que estão sendo abandonados nas ruas durante esse processo que estamos vivendo no mundo, né? E chamar a atenção que há várias notícias, né, nos nossos noticiários, né, diários, de animais que estão sendo abandonados na cidade do Rio de Janeiro e não só aqui no Rio de Janeiro, como no mundo inteiro. É muito, muito bacana, viu, Marcos Paulo? Você ter essa sensibilidade. Eu tenho assim uma experiência de mais de 20 anos trabalhando com população em situação de rua, e a gente sabe que essa relação da população em situação de rua com seus animais é uma relação muito estreita. Há pouco tempo, nós tivemos gente querendo que na cidade do Rio de Janeiro fosse proibido dar ajuda, dar contribuição, dar alimento aos homens e mulheres que vivem nas ruas. A ponto de as coisas ficarem invertidas e alguns moradores de rua me dizerem: olha, Raymond, eu tenho meu cachorro que é meu amigo, e o meu cachorro, a quem eu sempre ajudei, hoje é ele que me ajuda. Porque as pessoas às vezes passam e ajudam o cachorro, e às vezes se negam a ajudar-me. E você, Marcos Paulo, faz um pouco essa síntese. Outro projeto discutido na sessão dessa quinta-feira foi de autoria do vereador Raymond, que cria o programa emergencial para o combate do coronavírus nas favelas e comunidades. O vereador afirmou que discutiu a proposta do projeto com líderes comunitários. O líder do PSOL, o vereador Tarcísio Mota, elogiou o projeto. Esse tema, que é a discussão da questão da preocupação que a Prefeitura do Rio de Janeiro precisa ter sobre as favelas e as periferias de nossa cidade, mas especialmente sobre a favela, é um tema que tem preocupado a bancada do PSOL desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro documento que nós elaboramos com 15 propostas, lá no início, ainda no mês de março, a gente estava preocupado com isso. E o nobre vereador Raymond teve a felicidade, inclusive, de protocolar esse projeto, na minha opinião, um excelente projeto. Ele mesmo já disse que o projeto foi construído, inclusive, em parceria, em contato direto com movimentos sociais de favelas, o que eu acho é absolutamente louvável e importante. E eu acho que, de fato, assim, a gente tem hoje na cidade do Rio de Janeiro uma grande questão, né? Ou seja, o governo, de um lado, fala que a procura aos equipamentos de saúde tem diminuído, né? A secretária de Saúde, Beatriz Busch. Nós ficamos preocupados, inclusive, com os dados colocados no painel, mas quero reconhecer aqui que a secretária e a secretaria recolocou os dados necessários no painel desde ontem. Quero parabenizar por essa decisão acertada de colocar as decisões no painel. Mas quando a gente olha, inclusive, exatamente esses dados, os dados do número de pessoas que estão contaminadas pelo vírus e o número de óbitos, a gente segue achando que, a análise desses dados segue mostrando que a doença na nossa cidade segue em crescimento. Mas o líder do governo, Dr. Jairinho, discordou de alguns pontos do projeto. Criar conselho gestor e criar conselhos é de competência do Poder Executivo. Quando
o vereador Raimon adapta e bota que cria um programa, pode ser que a gente caia aí abre um caminho importante para poder dar alguma legalidade ao projeto, né? E por isso eu acompanhei o vereador Thiago. Mas no sentido desses projetos assim que a gente tenta dar um caminho, um norte, e as coisas começam a descambar para um outro caminho, enfim, é importante a análise detalhada do que está acontecendo, e aí eu chamo todos a um debate, e assim, votar o projeto criando o conselho, que já é algo que tem que ser feito pelo Poder Executivo, e aí o parlamento legitima isso, realmente é algo que a gente deva pensar. O vereador Dr. Jarinho pediu o adiamento do projeto por uma sessão e o plenário aprovou a proposta. Os vereadores voltam a se reunir na próxima terça-feira. A Prefeitura muda novamente a metodologia para a contagem de óbitos de pacientes com a Covid-19. Essa foi a segunda mudança em menos de uma semana. O painel da Prefeitura passou a disponibilizar 2 números diferentes de mortes relacionadas ao novo coronavírus. Um deles é do Ministério da Saúde e o outro é contabilizado a partir de dados de enterros realizados na cidade. Segundo o Ministério da Saúde, há 3.135 óbitos confirmados na cidade. De acordo com os dados de sepultamentos, esse número cai para 1.855. A diferença é de 1.280 mortes. Na última quarta, a Prefeitura divulgou que adotaria apenas o número de óbitos repassados pelos cemitérios. Por causa dessa metodologia, mais de 1.000 mortes sumiram dos números oficiais. O prefeito Marcelo Crivella se reuniu com o Conselho Científico para definir o protocolo de abertura total das atividades econômicas do município previstas para agosto. A ideia é no mês de junho, com os números, com as curvas caindo, e essas 6 fases também dependem da confirmação dos números, quer dizer, diminuição de casos, de óbitos, de casos de internação e de velocidade de contágio. Nós então seguiremos para que em meados de agosto nós todos já estejamos com a vida normalizada na cidade do Rio de Janeiro. A Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses da Prefeitura lançou nesta quinta-feira uma campanha de adoção de animais. São 202 pets, entre cachorros e gatos, que estão nas 2 unidades de medicina veterinária do município. Eles serão entregues, cadastrados, vacinados, microchipados e cadastrados no Registro Geral de Animais e ainda terão direito à assistência veterinária gratuita pelo órgão. A campanha Adote.Visa tem ainda 16 cães especiais, vítimas de acidentes de carro ou em condições de maus tratos, que foram resgatados pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses de Santa Cruz. São bichinhos que precisam de amor, carinho e responsabilidade dos novos tutores. Por conta da pandemia, a Prefeitura do Rio precisou implementar diversas medidas, como as que impactaram no funcionamento de diversos serviços, entre eles a feirinha de animais das 2 unidades de zoonoses da Vigilância Sanitária, que são o Instituto Jorge Weitzmann, em São Cristóvão, e o Centro de Controle de Zoonoses, em Santa Cruz. Em busca de um lar para animais dentro do perfil da adoção, a nossa campanha @adote.visa começa com 202 peludinhos, sendo 20 deles cães especiais que resgatamos nas ruas do Rio, em acidentes e até em situações de maus trato. Mas todos eles foram tratados por nós, estão prontos para serem adotados e certamente fazerem companhias para os novos donos. Todos eles estão castrados, chipados, vacinados e cadastrados no Registro Geral de Animais. E mais, terão assistência no IJV, tipo um plano de saúde. Para adotar um animalzinho, basta acompanhar o perfil da campanha nas redes sociais, @adote.visa, ou no site da Vigilância Sanitária. Escolher o pet que quer levar para casa e enviar um e-mail para a unidade em que ele está. Os e-mails são adote.visaijv@gmail.com, adote.visaccz@gmail.com. Com uma companhia dessa em casa, a solidão por causa do isolamento fica bem mais leve. Para conhecer alguns dos protagonistas da campanha,
basta acessar o Instagram @adote.visa ou a página da Vigilância Sanitária no portal prefeitura.rio. A ida às unidades para o processo de adoção deve ser agendada pelo e-mail adote.visa.ijv@gmail.com para a unidade de São Cristóvão ou adote.visa.ccz@gmail.com para o de Santa Cruz. Os números da Covid-19 nas favelas do Rio podem ficar mais próximos da realidade. A Prefeitura anunciou na última segunda-feira uma pesquisa que vai diminuir a subnotificação e que envolve algumas das maiores comunidades cariocas, como Rocinha, Complexo do Alemão e Complexo da Maré. Até agora, organizações não governamentais vêm ajudando na coleta dos dados nas favelas do Rio. O jornal A Voz da Comunidade, feito no Complexo do Alemão, vem monitorando os casos da Covid-19 nas comunidades da capital. No dia 25 de maio, o painel do jornal revelava 842 casos confirmados, 202 óbitos e mais 495 pessoas recuperadas nas favelas cariocas. A Rocinha liderava a lista com 152 registros, seguida da Maré com 142 e Jacaré com 89 casos. A pesquisa da Prefeitura será feita por amostragem. Apenas uma pessoa de cada família será escolhida aleatoriamente para ser testada. Os números devem começar a ser revelados no começo de junho. Há uma natural subnotificação, né? Você tem uma parcela importante dos casos, eles não têm sintomas e sinais importantes, né? Pode passar como um quadro leve, gripal, ou às vezes sem sinal nenhum, praticamente, ou sem que a pessoa se aperceba. Então, esse já é uma parcela importante de casos que não são percebidos clinicamente. A outra parcela, né, ela se dá porque o diagnóstico que nós fazemos aqui é basicamente clínico, né? Nós não temos testes suficientes, os testes são só de confirmação diagnóstica, então o diagnóstico é clínico. E muitas vezes isso vem ocorrendo no Rio de Janeiro, né? As pessoas têm certos sinais, sintomas, têm alguma clínica e ficam em casa. Então, ficam em casa, elas não vão ao serviço de saúde, sejam porque têm medo de serem contaminadas, medo de contaminar alguém, né? Então, enquanto o quadro não fica grave, especialmente em locais de difícil acesso tanto pela clínica, pelas condições locais. Quando elas vão, o caso já está grave. Então, você já tem um aumento de casos graves e, às vezes, uma redução de casos leves, né? Então, você tem claramente um registro de subnotificação dos casos mais leves e um aumento dos casos mais graves. No município do Rio de Janeiro, o processo de registro dos casos ele é bem burocratizado. Quer dizer, ele sai da clínica de família, é enviado para a CAP, que é um centro regional, né? E aí que é digitalizado, que é aí que ele é digitado no sistema. E hoje há um déficit de pessoal administrativo, então essa digitação tem estado atrasada também, relatada pelos médicos e pelas próprias pessoas. Então há um delay, né, nesse registro. Maio é o mês de prevenção do abuso, violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Vamos saber quais foram os avanços e o que ainda é preciso fazer para garantir os direitos desses adolescentes. Eu converso com a coordenadora do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro, Cleise Moreira e Silva. Como é realizado o trabalho do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro? A gente agradece o convite também, né? O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro é uma organização não governamental. Nós existimos já há 10 anos, estamos indo para o 11º, né? Esse ano a gente completa 11 anos. E nós trabalhamos com crianças e adolescentes em situação de alta vulnerabilidade. São crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, em situação de iminência, possibilidade de morte, crianças e adolescentes em situação de rua e adolescentes em conflito com a lei, né, cumprindo medidas socioeducativas. Então,
A gente tem uma equipe interdisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, advogados. A gente faz o que a gente chama do acompanhamento sócio-jurídico, na linha de estar levando as informações para essas pessoas sobre como funciona a justiça e quais são os direitos que eles têm, né? E oferecendo apoio e fazendo a ligação com a rede para que eles tenham o suporte necessário para estar enfrentando e superando esses problemas e tendo seus direitos restituídos. Agora, Cleise, qual a situação hoje do Estado do Rio com relação a essa questão da criança e do adolescente que é vítima de algum tipo de situação de violência? No Rio de Janeiro, até mais ou menos o ano de 2003, a gente tinha ações bastante efetivas de enfrentamento à violência sexual. Mas, desde então, o Rio de Janeiro não tem mais ações efetivas, né, de enfrentamento. As situações de exploração sexual, elas também se modificaram bastante por conta do avanço da própria tecnologia. Hoje existem outras formas de se planejar ou se organizar os programas com meninos e meninas e adultos. Então, assim, a gente tem uma invisibilidade total dos dados, de forma mais concreta no estado do Rio de Janeiro. É lógico, existem as denúncias feitas pelo Disque 100, né, através do Disque 100, mas para a gente saber de fato como hoje se dá esse fluxo de ocorrência, né, dos casos de exploração sexual, a gente precisa ter ações de fato organizadas nesse sentido. Cleise Moreira e Silva, coordenadora do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua entrevista. Muito obrigada mais uma vez. Um soro produzido a partir do plasma com anticorpos de cavalos é a nova esperança na luta contra o novo coronavírus. Sobre essa pesquisa, eu converso com Gerson Lima, titular do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu gostaria de começar pedindo para você explicar como é que esse soro é produzido. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, a quem for ouvir. Então, na realidade, obviamente, né, a pandemia do novo coronavírus impôs para toda a comunidade científica, não só brasileira, mas a mundial, uma série de desafios, né? É claro que o maior desafio, que é o que está todo mundo esperando, é ter uma vacina. E obviamente, eu acho que teremos a vacina, mas ela não será muito rápida, porque como qualquer medicamento, e principalmente uma vacina, precisa ser testado. Então, eu diria que o soro, é o chamado soro hiperimune, é um meio caminho antes da vacina, ou seja, ele pode dar uma proteção que a gente chama de imunização passiva. Ou seja, como é que é feito isso? A gente usa o vírus que é cultivado no laboratório e é inativado. Uma outra estratégia é usar um pedaço do vírus, né, a proteína dele que fica mais exposta, né, e a gente usa esse material, ou um ou outro, para inocular nos cavalos, né, esses experimentos. Isso só é possível exatamente usando toda a experiência lá do Instituto Vital Brasil, que já produz esse soro hiperimune para outras doenças, principalmente para picada de cobra, de outros animais peçonhentos. Então, o que a gente faz? A gente inocula no animal, o animal faz a defesa. Assim como as pessoas que estão tendo a doença acabam desenvolvendo uma defesa, eventualmente, né, na maioria das vezes, até hoje não se foi comprovado que ninguém foi reinfectado pelo famoso SARS-CoV-2, né, pelo vírus causador da Covid-19. Então, o que acontece? O cavalo faz uma defesa, produz anticorpos, e aí a gente vai utilizar esses anticorpos, primeiro comprovar, isso ainda está em andamento, comprovar que de fato esses anticorpos são capazes de neutralizar o vírus, de inativar o vírus. Uma vez comprovado isso, a ideia é que esses anticorpos, esse soro hiperimune, possa ser utilizado no tratamento de pacientes, e aí também precisa fazer testes clínicos que não são tão demorados como os testes para vacinas, e para tratamento de pacientes, especialmente naqueles casos que a gente tem se falado muito,
que é o paciente que ainda não chegou naquela fase do estado grave, né? Estado fase muito crítica. grave. Muito obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, hein?